Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero declarar um dia de bênção sobre a sua vida, um dia de vitória, um dia de renovo, crendo que Deus irá fazer coisas maravilhosas em vossas vidas. Eu venho aqui nesta manhã trazer uma palavra de reflexão para o seu coração, uma palavra que me chamou muita atenção hoje pela manhã. Quando eu acordei, eu estava orando a Deus e Deus me trouxe essa palavra e eu vou compartilhar com vocês, amém? Se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 1. Eu vou estar lendo o versículo e vocês possam meditar aí na sua casa, amém? Daniel capítulo 1, versículo 3 diz: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosura de aparência, e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver dentro do palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, do que ele bebia, do que ele comia, e do manjar do rei, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Ora, no versículo 9, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos, Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça por conta do rei. Então Daniel disse ao despenseiro de quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele disse: Peço-te, experimenta os teus servos 10 dias, fazendo que se não deem legumes e comer, a água e de beber. Só até aqui, irmãos. Essa palavra, ela me chama muita atenção, porque ela fala de obediência, ela fala de respeito, ela fala de confiabilidade. Isso tudo nós temos que ter diante do Senhor. A Bíblia diz que durante um período havia uma guerra entre 2 povos. O povo do Egito, juntamente com o povo de Judá. E essa guerra, ela fez com que, ou melhor dizendo, Egito e a Síria. Então essa guerra fez com que os povos viessem a se enfraquecer. E nesse momento que houve das duas partes uma fraqueza, entrou Nabucodonosor. Nabucodonosor entrou e começou a dominar todo o espaço
Ele entrou na guerra e conseguiu vencer por ele ser e estar mais forte. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor ele deu uma ordem ao chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, que fosse até a cidade de Jerusalém buscar 4 jovens de aparência, que tinha conhecimento, que tinha sabedoria e que pudessem conviver dentro do palácio babilônico durante 3 anos. E durante esses anos, Daniel e os seus amigos, que era de Judá, eles foram obrigados a conviver. Foram obrigados a conviver e a aprender a língua dos caldeus, porque eles tiveram que ter a mesma educação a qual tinha os moradores da cidade. Então aí eu já vejo que eles tiveram que obedecer. Ainda que eles não estivessem dentro da sua cidade, mas eles foram obrigados a obedecer, porque eles recebiam ordens de um rei. Tendo em vista que, mesmo eles tendo algumas observações para serem citadas, por exemplo, eles eram obrigados, né? Obrigados a entender que eles tinham que aprender a língua dos caldeus. Eles tinham que aprender a conviver dentro da Babilônia. Só que temos que entender também que mesmo a obediência que Daniel tinha, juntamente com seus amigos, dentro da corte onde eles viviam, eles serviam a um Deus. A um Deus que é soberano, é um Deus que é sobre todas as coisas. E o Deus que Daniel servia não era o mesmo Deus que Nabucodonosor. Mas, pastor, o que quer dizer isso? Eu sirvo a Deus. Mas se eu vou viver dentro de um palácio, eu vou aprender a conviver com o povo que está dentro do palácio. Para que eu possa aprender a conviver com o povo que está dentro do palácio, eu tenho que aprender as diretrizes dele. Mas isso não significa que eu sou obrigado a servir o Deus deles. Porque eu já sirvo um Deus. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso, um Deus que traz cura, um Deus que traz a salvação, um Deus que faz milagres, e não é o mesmo Deus que Nabucodonosor. Então aqui a gente já tem alguns pontos específicos que eu não sou obrigado a servir o mesmo Deus dele, mas eu tenho que aprender a conviver dentro do território deles. A Bíblia diz no versículo 4, jovens que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade. Então, ou seja, aqui a gente já entende que não é qualquer um que vai ser chamado. E Deus também já sabe quem são as pessoas que vai preparar para poder viver dentro do palácio. Porque tem que ser pessoas que têm um relacionamento com Deus. Porque as pessoas que têm um bom relacionamento com Deus não se corrompem fácil. Então eles têm habilidade para lidar com toda a situação, porque eles viviam dentro de um lugar que não era deles. E no versículo 5 diz que o rei determinou a ração de cada dia, ou seja, o mesmo alimento que era servido dentro da corte, dentro do palácio babilônico, se Daniel estava convivendo dentro do palácio, ele era obrigado, abre uma aspas, a se alimentar. Ou ele se alimentava do alimento que era constituído ali pelo rei, ou ele não queria comer. Era uma opção dele. É a mesma coisa, você sai para almoçar, é convidado para almoçar em algum lugar, e nesse lugar existe um prato de comida a qual você não gosta. Abre uma aspas. Você vai comer ou não comer. É uma opção sua. Então Daniel, ele já houve uma opção para ele, porque a Bíblia diz que determinou que ele comesse da porção, que ele bebesse do vinho, para que assim fosse criado durante 3 anos.
E durante esses 3 anos que eles fossem criados da maneira que Nabucodonosor determinava dentro da corte, eles tinham que se apresentar ao rei depois desses longos anos de convivência dentro do palácio, porque o rei queria ver como eles iriam se apresentar diante do rei. Só que ali já houve o quê? Daniel já entendia que eles eram obrigados. Porém, Daniel ele servia a um Deus vivo. Daniel tinha uma intimidade com Deus. E Daniel foi ousado, nesse momento, em chegar até o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, porque no versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Então Daniel já assentou no seu coração que não era para ele se contaminar. Ou seja, pela intimidade, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, o próprio Deus já falou diretamente com Daniel, porque nós temos que ter a presença e temos que sentir e escutar, ter sensibilidade ao Espírito Santo, para nós sentirmos e para nós escutarmos. Daniel automaticamente, ele sentiu e teve a percepção de chegar até o rei e falar com o rei. Porque olha o versículo 9. Ora, deu Deus. Não foi nenhuma outra pessoa que deu a Daniel. Foi Deus. Ele diz bem claro. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, Daniel teve autoridade diante de Deus, chegou até o chefe e falou para o chefe, olha o versículo 7, o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes. Porque ele acreditava que se Daniel não se alimentasse das iguarias do rei, a formosura, a face de Daniel e dos jovens seria diferente daqueles que estavam convivendo e vivendo dentro da corte babilônica, e quando se apresentasse diante do chefe, diante do rei Nabucodonosor, a face ia ser diferente dos que estavam se alimentando. Contrapartida seria assim. Por quê? Porque Daniel, se ele se aceitasse, ele iria se contaminar. Então, se ele se contaminasse, aos olhos de Nabucodonosor, não ia ter diferença nenhuma. Porque Nabucodonosor, ele já tinha decretado e determinado uma ordem. Então, essa ordem, ele já estava acostumado a lidar com essas pessoas. Porque todo mundo que se alimentava dos alimentos dele, que ele ordenava, já se apresentava diante dele da forma que ele tinha conhecimento que era para se apresentar. Mas aí é que vem o detalhe. O detalhe é que Daniel assentou no seu coração. Só que ele chegou diante de Aspenaz e ele pediu ao chefe dos eunucos para não se alimentar. E pediu 10 dias. Ele só pediu 10 dias. Para quê? Porque esses 10 dias que ele pediu foi para que ele pudesse comer legumes e beber água. Porque olha o versículo 10, a parte B do versículo, diz assim: eu vou arriscar a minha cabeça perante ao rei. Chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele iria arriscar a cabeça dele para não permitir que Daniel se alimentasse. Então Daniel foi ousado diante de Deus, com a autoridade que ele teve, ele conseguiu
fazer com que o chefe dos eunucos tivesse a percepção que ali já tinha uma pessoa diferente. Ou seja, Daniel, com a autoridade de Deus, ele teve a condição de persuadir. De que maneira persuadir? Porque nós fomos chamados para fazer o quê? Nós fomos chamados para influenciar e não ser influenciado. Então Daniel, naquele momento, ele não se deixou a ser influenciado. Ele influenciou o chefe dos eunucos e disse a ele: eu quero só 10 dias. Olha o versículo 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Misael, Azarias e Ananias: experimenta, eu peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água para beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem o manjar do rei. Ou seja, Daniel foi mais ousado ainda e disse para ele: olha, Aspenaz, vamos fazer o seguinte, vamos conjecturar aqui, tá? Aspenaz, vamos fazer o seguinte, eu quero 10 dias, eu vou comer de legumes e beber água. E o senhor vai ver, durante esses 10 dias, eu e os meus amigos comerem legumes e beber água, e o senhor vai ver aqueles que estão no mesmo lugar, na corte, dentro da Babilônia, e o senhor vai ver a diferença entre nós e eles que estão comendo das iguarias do rei. Então, automaticamente, Daniel teve a autoridade, o conhecimento de Deus, a sabedoria para influenciar. Então aqui eu vou encerrar nesse versículo e vou dizer para você: quando nós estamos vivendo ou convivendo dentro de algum lugar que nós sabemos que ali não é o nosso lugar, nós temos que ter a convicção que temos a presença de Deus e que nós não somos literalmente obrigados a nos contaminar. Porque se eu sirvo a um Deus vivo, um Deus poderoso, a um Deus que me tirou do lamaçal do pecado, a um Deus que arrancou você do lamaçal do pecado, do cativeiro, ele te deu autoridade para você não querer estar fazendo as mesmas coisas que os seus amigos, seus conhecidos, ou as pessoas que você está convivendo, fazer igual. Porque Daniel foi obrigado a viver, a conviver. Ah, mas agora se alimentar, ele não se alimentou. Desculpa. Então, se ele não se alimentou, é sinal que ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, vai nos dar estrutura para lidar com todas as situações que a gente vai enfrentar no dia a dia. Porque eu costumo dizer que nós vivemos dentro da Babilônia, mas nós não podemos nem precisamos nos corromper, porque a Babilônia está aí, o mundo está aí. O mundo nos oferece tudo. O mundo nos oferece aquilo que eu acho que é bom para mim. O mundo me oferece coisas que vai me proporcionar o meu bel prazer. Agora, cabe a mim, cabe eu e você querer escolher o que você quer. Então Daniel provou para mim e para você que está aí escutando essa mensagem, que você é capaz de viver e de conviver dentro de uma corte babilônica. Mas ele nos provou também que nós somos capazes de não nos alimentarmos das iguarias do rei. Entenda uma coisa, é o que Deus coloca no meu coração para te dizer. Os dias são maus. Vão nos oferecer de tudo para tentar desviar o nosso pensamento, a nossa atitude. E vão nos mostrar coisas
que talvez aos nossos olhos seja maravilhoso, mas aos olhos de Deus não. Porque se Deus te chamou, é porque Deus confia em você. É porque Deus acredita em você. Tem pessoas que não acreditam mais em você. Como um dia teve pessoas que não acreditavam mais em mim. Mas é aí que começa. É aquele que menos acredita em você. É onde Deus vai te levantar e te exaltar. Porque a sociedade pode não acreditar. Mas nós servimos a um Deus que acredita. É por isso que Ele nos deu a oportunidade. E aqui nós estamos, na presença dEle. Podemos ser desprezados pela sociedade. Talvez o desprezo pode ter alcançado a sua vida. Mas o Deus que eu sirvo vai te alcançar nessa manhã. Vai te alcançar porque eu tenho a certeza e convicção que Deus está dizendo para você e para mim. Tem condições de você conviver dentro da Babilônia. Basta não se corromper com as iguarias do rei. Toma posse. Toma posse dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Você não precisa se alimentar das iguarias do rei. O que você precisa é crer que Deus está contigo. Você precisa entender que Deus é na sua vida. Você precisa entender que você precisa de um relacionamento com Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza e convicção que Deus vai te dar a vitória. Fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém?